Uma enxada na beira do caminho. Este espaço é destinado a todos aqueles que não estão contentes com os conceitos do senso comum sobre as coisas do mundo. Queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao nosso programa de hoje. Recebemos aqui o nosso caríssimo amigo Caliban Calitz, que retorna para responder perguntas sobre a Federação Espírita Brasileira e as vitórias transitórias. Seja bem-vindo, Caliban. João, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui no seu programa. Amigo Caliban, gostaria de começar a nossa conversa perguntando se você não se preocupa com a situação atual de quase desconhecimento das pessoas com respeito às ideias nas quais você acredita. Rustenguismo, ubaldismo. Nos parece que quase ninguém sabe do que você está falando. Você não teme ser alguém falando ao vento, como dizem? João, essa preocupação eu já tive, sim, né, desse desconhecimento, né? Isso no início, quando eu comecei a estudar esses assuntos, há uns 50 anos atrás, aproximadamente, né? Comecei a estudar aí esses assuntos, eu me preocupava, assim, com a opinião da maioria. Eu acho que todos, na sua juventude, se preocupam com a opinião dos outros, né? O jovem, né, o adolescente, ele quer ser reconhecido. Todo mundo luta por ter um reconhecimento no grupo do qual ele participa, entre os colegas de faculdade, de escola, de colégio, né? No meio em que você vive, entre os seus amigos, os seus familiares, você tem mais do que uma influência da maioria sobre a formação das nossas opiniões ou dos nossos posicionamentos. Mas depois que você vai ficando mais velho, né? Você vai ficando... Muitos ficam mais experientes, outros não, a gente sabe disso, né? Mas, normalmente, essa questão aí da maioria, ela perde a força com o decorrer dos anos, até não ter importância alguma, ou nenhuma, né? À medida que nós vamos maturando as nossas ideias, vamos meditando naquilo em que nós acreditamos, começa a fazer pouco sentido andar de acordo com o critério de maiorias. E isso acontece não apenas na nossa vida prática, no nosso dia a dia, né, no nosso cotidiano, como acontece também no campo das ciências, de um modo geral. À medida em que nós vamos nos especializando, que nós vamos nos aprofundando no conhecimento de qualquer ciência, em qualquer área de conhecimento, nós vamos reduzindo a tal importância das maiorias. Porque especializar é isso, é você saber cada vez mais sobre cada vez menos, né? Como, ironicamente, até se diz sobre as especializações, o que não deixa de ser um pouco de verdade, né? Mas eu quero dizer o seguinte, que essa preocupação de caminhar com todos é uma preocupação juvenil, né? Caminhando junto, vamos fazer isso. Depois, quando você envelhece, você vê que você tem que ter a sua ideia, tem que ter o seu modo de pensar, independentemente dessa sua ideia não ser compartilhada pela maioria, independentemente dessa ideia vir a ser combatida, inclusive, como é o caso aí de Rusteng, mais propriamente, o Balde talvez um pouco menos, né? E no conhecimento específico de qualquer ciência, como eu estava dizendo, você vai cada vez falando para um público mais reduzido.
Isso é absolutamente natural que aconteça, sendo praticamente impossível que a ciência mais avançada ela seja de domínio comum das massas, até pelo contrário. Se fosse assim, ninguém precisaria de fazer cursos especializados, ninguém precisaria fazer mestrado, ninguém precisaria fazer doutorado, pós-doutorado, né? Ninguém precisaria. Bastaria ter um conhecimento, digamos assim, meio pasteurizado sobre nada de profundo sobre coisa alguma, né? E pronto, aí estaríamos feitos no mundo científico. Mas isso não é verdade, né? Você, como pessoa também da área da ciência, você sabe muito mais até do que eu, e isso que estou dizendo, né? Que se, à medida que nós conhecemos mais, o nosso público diminui, porque nós estamos falando de uma coisa mais específica, uma coisa que exige um esforço maior para a sua compreensão. Então, eu nunca temi, nos últimos anos, bem dito, né? Eu nunca temi estar aí contra as maiorias, até pelo contrário, né? Eu acredito que as maiorias, elas não costumam estar sempre certas, não como muitos acreditam que estejam. O que é ser da maioria hoje em dia, por exemplo? Qual que é a linguagem da maioria? A linguagem rápida, pouco precisa. Nós temos aí a linguagem na internet, que é uma linguagem de abreviações, com erros incríveis de grafia, né? Péssima grafia, péssimos conhecimentos de história, de geografia. Até para ilustrar isso que eu estou dizendo, né? Estava eu hoje vendo um vídeo, né? E o sujeito queria se referir à época da ditadura militar. Então, ele obviamente, ele não sabia, né, aqui no Brasil, que houve uma ditadura do jeito. Ele estava simplesmente narrando lá, porque até o programa era sobre esporte. E ele foi falar de um dos ditadores aqui do Brasil. O que ele falou? O general lá, presidente, Ernesto Geisel. O rapaz, eu digo assim, né? Está indo já pela faixa dos 40 anos, né? Então, ele não sabia o nome desse presidente da República do Brasil, né? Que é Ernesto Geisel, né? Eu não sabia, foi Ernesto Geisel. Era tocante o analfabetismo funcional dessa pessoa. Também, outro dia desses, eu vi um guia de turismo, né? Daqui da cidade onde eu resido, né? E que nesse guia de turismo tinha a descrição, né, de 20 ruas da cidade, aproximadamente, ou mais um pouco do que isso. E existiam erros de grafia em pelo menos 10. Quer dizer, a pessoa não conseguia consultar sequer lá o Google Maps, né, para saber que aquelas ruas estavam grafadas erroneamente, né? Então, a gente às vezes superestima muito esse critério da maioria, mas a grande maioria da maioria, eles estão o quê? Fazendo o quê? Dando like, escrevendo, né, kkk, né, RS, né, que mais, né, tô aí, pô, não sei o que mais, né, mandou bem, tá? É o que a gente vê, a maioria e os assuntos que interessam a maioria, reality shows, né, coisa, né, absolutamente, não tem o menor interesse. Vida dos artistas, você tem interesse por isso, por saber se fulano tá com quem, tá com fulano, quem, desculpe minha expressão, quem pegou quem e tal, né? Você está preocupado com isso? Com qual que é a fortuna que tem o Silvio Santos, por exemplo? Você tem essa curiosidade de saber? Eu não tenho esse tipo de curiosidade, né?
Mas é impressionante que as maiorias, eles se interessam por coisas sem muito significado, pelo menos para quem está estudando. Não tem significado. São bilhões de likes, né? Milhões de likes sobre nada, às vezes, né? Sobre coisa alguma. Se consegue manter você vira a página do Twitter, né? E tem 10, 20 páginas, e é isso aí. São monossílabos incompreensíveis e coisas que, né, depois eu tenho que consultar, né? Porque a linguagem, ela também muda, né? Evidentemente, a linguagem das turmas novas, né? As gírias, né? Eles mudam. Então, eu vi ou aprendi uma ontem, o que significa, né? O que é isso? Não estou entendendo mais, já não é mais a minha língua. Está falando uma outra coisa. Então, tem mistura de termos importados de outras línguas, né? E tem coisas que, né? Você fala assim, o que é isso? Não sei o que significa. E será que eles se entendem, né? Há um visível rebaixamento do padrão da linguagem. Nós já falamos sobre isso em outras oportunidades, né? Então, essa maioria, voltando lá à questão da maioria, não me preocupa realmente, não. Agora, sobre como está falando ao vento, tá? Eu gostaria realmente de estar falando ao vento, como falou ao vento João Batista. Ele falava ao vento, né? Estava voz do que clama no deserto. Ora, ele está no deserto. Deserto é o quê mesmo? Onde não tem ninguém, né? Ou tem pouca gente, né? Não é isso? Deserto? Põe pouca gente, né? Estava lá clamando no deserto. O que fostes buscar no deserto? Uma vara agitada ao vento? Olha o vento mais uma vez. Eu quisera ser eu. Alguns dias atrás, assistindo uma palestra, né, de uma casa religiosa, né, vou falar assim, né, e o sujeito que estava ministrando a palestra lá, ele começou a falar, quando João Evangelista batizou Jesus no Rio Jordão, e eu falei para o cidadão lá, falei assim, João Batista, amigo, João Batista, João Batista batizou, né? Lógico que eu não falei assim para ele. Mas não me agradeceu não, tá? Não me agradeceu não. Passou reto, tá? Como se eu tivesse incomodado no seu discurso, entende? Eu lembrei que João Evangelista escreveu o quê mesmo? Evangelho, né? Está quase precisando ensinar a desenhar, não tá? Não. Então, eu não me importo muito com isso, com fama das pessoas, tá? Porque por trás de muita fama, às vezes, existe menos do que a gente pode imaginar, né? Por trás disso, tá? É tanta fama, mas tem muita mediocridade. Então, eu gostaria de ter essa pessoa que fala ao vento, como falou João Batista, né? Mas, logicamente, né, não é uma coisa que eu terei, não, esse pedestal, né, desse grande homem que foi João Batista, né? Eu só brinquei com aí, falar ao vento, tá, João? Não fica incomodado, não. Muito bem. Caliban, parece que a Federação Espírita Brasileira retirou o Rusteng de seu estatuto há alguns poucos anos. Não seria a hora e a senha da espiritualidade superior para entregar os pontos, como dizem, e reconhecer a derrota? Digo isso porque ninguém mais do que a FEB defendeu o Rusteng e agora não defende mais. Não é anacronismo seu insistir em algo que a modernidade espírita rejeita? Olha, você me faz lembrar essa pergunta sua, essa questão de modernidade, né? Eu era muito jovem e frequentava uma casa espírita, né? Quando alguém falou assim, olha, que a gente tem que ter hoje, né,
ouvir os espíritos mais modernos. E eu fiquei assim, como assim? Espíritos mais modernos? Ele falou, não, os espíritos mais modernos. Então, isso era lá pela década de 1980, né, quando já se falava desse negócio de modernidade, né? Então, eu falei assim, mas quem que é os espíritos mais modernos? E a pessoa naquela época falou assim, o moderno é o Emmanuel, o André Luiz e tal. Naquele tempo era moderno, chamado de moderno, né? Emmanuel e André Luiz. Mas aquilo lá me deixou assim com a pulga atrás da orelha, né? E eu falei assim, não tá legal essa história de espírito moderno, não. Foi aí que eu, folheando o Evangelho segundo o Espiritismo, fui até a mensagem O Egoísmo, né, que veio assinada em 1861, em Paris, por um misterioso espírito chamado de Emmanuel. Ninguém sabia, certamente, em Paris, que Emmanuel era aquele. Muitos chegaram a cogitar se não seria Emmanuel Swedenborg, se era um outro Emmanuel qualquer, né? Mas a mensagem, ela trata sobre o egoísmo e cita Pôncio Pilatos. Quem leu depois o romance Há 2000 anos, de Emmanuel, né, sabe perfeitamente que em 1861, Emmanuel já era Emmanuel. Entende-se, então, que em 1980, né, mais de 100 anos lá da codificação, 120 anos aproximadamente, Emmanuel não era moderno coisíssima nenhuma. Era bem velho dentro do espiritismo. Então eu cheguei lá para essa pessoa e falei assim, ó, Emmanuel aqui, a codificação, está ele aqui na codificação. E a pessoa ficou meio sem graça, né, com o argumento dela de modernidade. Né? Dito isso, né, vamos voltar à pergunta que você me fez aí, né? Tá certo, a Federação Espírita Brasileira retirou Rusteng do seu estatuto, nós fomos informados, né, desta ocorrência pela própria internet. E você está me dizendo aí, né, que a Federação Espírita Brasileira sempre defendeu Rusteng e agora não defende mais Rusteng, né? Isso para mim, foi uma pena, né, que isso tivesse ocorrido. Essa modificação da postura da Federação Espírita Brasileira, dando voz e vez ao espírito de maioria, que eu considero altamente condenável por todos os aspectos, inclusive por aqueles que citei na primeira pergunta que lhe respondi. Mas a Federação Espírita Brasileira, ela tinha um diferencial, né? Ninguém era obrigado a pensar como ela no passado, não. Ela deixava bem claro isso e deixou bastante evidente isso por ocasião do chamado Pacto Áureo, em 1949. Ninguém era obrigado a seguir as diretrizes da Federação Espírita Brasileira. Cada casa espírita sempre foi, e ainda continua sendo, né, absolutamente livre para adotar o que quiser como diretriz. Se quiser estudar Rusteng, estude. Se não quiser estudar Rusteng, não estude, né? Agora, a postura da Federação Espírita Brasileira é a postura de uma casa que foi fundada daquela forma. Ela foi fundada daquele modo, né? Era um centro espírita, como um outro qualquer, né? Porque a Federação Espírita Brasileira, quando ela foi fundada, não tinha nenhuma entidade federada. Ela nasceu assim, nasceu federação. Ela não nasceu centro espírita, que depois virou federação, não. Ela nasceu federação. Mas era uma casa espírita. Era um centro espírita, como qualquer outro centro espírita no Brasil. Os adversários de Rusteng
sempre exigiram que a federação mudasse, que retirasse Rusteng dos seus estatutos. Isso foi uma luta, né, de muitos e muitos anos, e que teve essa, vamos chamar essa vitória, né, dos adversários de Rusteng, da ideia de Rusteng, né, que conseguiram fazer. Me parece que a tal derrota de Rusteng na federação foi acachapante, né? Tá? Foi assim, certo? Aqueles que queriam que ela continuasse era uma proporção insignificante, que Rusteng continuasse, uma proporção insignificante, e assim se conseguiu isso. Mas eu me pergunto uma coisa: por que é que os adversários de Rusteng nunca conseguiram erguer uma casa do porte da Federação Espírita Brasileira, se nunca lhes foi interditado fazer federações, confederações ou qualquer coisa que o valha? Os maiores exemplos têm o Instituto de Difusão Espírita, Livraria Allan Kardec Editora, Federação Espírita do Estado de São Paulo, União Espírita Mineira, Federação Espírita do Estado do Paraná, várias e várias entidades, muitas delas não adesas à Federação Espírita Brasileira, e que nunca conseguiram atingir o alcance da Federação Espírita Brasileira. Ora, eles tiveram aí, desde a fundação da federação, a oportunidade de construírem, né, outras entidades. Por que é que nunca deu certo, hein? Por que nunca deu certo? O que eles queriam era a estrutura da Federação Espírita Brasileira, não é verdade? Porque conseguir fazer algo era fácil, é só juntar todos os adversários de Rusteng e fundar lá, assim, Fundação Espírita Não Rustenguista. Pronto. E todo mundo, essa tal maioria que eles dizem ter, né, iria para lá, né? Se bandear para essa federação, e essa federação seria poderosíssima, né? E a Federação Espírita Brasileira com Rusteng ia ser cada vez menos insignificante, uma vez que essa maioria venceria, né? Mas por que isso nunca aconteceu, João? Por que será? Eu vou deixar a pergunta, eu que vou perguntar, tá? Por que será que nunca conseguiram, se não entrar por dentro para mudar, e nunca conseguiram construir nada do lado de fora? Por que será? Será que é porque não tem a tal proteção espiritual que eles falam tanto? Nunca conseguiram. Isso é um fato, uma evidência, que nunca conseguiram. Mas entrar lá, eles se ufanam de ter entrado, né, por dentro, né, e terem mudado por dentro com as administrações aí de pessoas de um estado da Federação Brasileira, que eu não vou dar, como diziam antigamente, não vou dar ibope para eles, não, tá? Mas conseguiram. E aí, eles estão satisfeitos? Parece que não se satisfizeram, não é verdade? Parece que tem alguma coisa que está sempre incomodando esses adversários de Rusteng. Mas está sempre incomodando. Agora que ele já tem ali o domínio, vamos dizer assim, daquele território, né, construído, né, pelo passado aí, bastante honrado dessa Federação Espírita Brasileira, o que eles querem agora? Que essa federação saia fazendo propaganda contra Rusteng? É isso que eles querem? Eles querem isso? E saia atacando, proibindo as pessoas de pensar? Pois se eles estavam livres, e isso era bastante claro, né? Que todos sempre estiveram livres para pensar o que bem quisessem. Por que eles exigiam que esse centro espírita, chamado Federação Espírita Brasileira, ele tivesse que mudar? Eles agiram democraticamente fazendo isso? Pensemos por um instante, né? Se a federação ela estivesse errada com o Rusteng, ela ia ruir sozinha, né? Se a verdade está do lado dos adversários, por que eles precisaram de entrar dentro da federação para retirar Rusteng lá?
Muito estranho, né, o fato deles não conseguirem, e dos outros centros espíritas, né, até famosos, jamais terem conseguido a liderança que a Federação Espírita Brasileira detinha. E o que nós falamos detinha? Que nós não achamos que foi uma boa política da Federação Espírita Brasileira ceder aos seus adversários, não. Não foi uma boa política, não. Deixar entrar dentro do seu território, retirar suas bandeiras, não achei que foi uma coisa boa para a Federação Espírita Brasileira, não. Ah, pelo espírito da paz e tudo. Se fosse pelo espírito da paz, esta guerra subterrânea já era para ter acabado, não é verdade? Já era para ninguém mais estar falando sobre esse assunto, né? Pronto, já tem a vitória. Mas é que a vitória deles parece que não os satisfaz, não é verdade? Parece que eles não ficam satisfeitos com a sua vitória. Então diz aí você, por que nós, né, os rustenguistas, né, não gosto muito dessa palavra não, mas vamos lá, tá? Os ubaldianos, né, rustenguistas, né? Por que nós não ouvimos essa voz aí que está clamando, né, para que a gente reconheça, entregue os pontos, né, e reconheça a derrota, né? Por que nós insistimos nessa coisa antiga, né? E também me faz lembrar um outro assunto. Eu frequentava uma casa espírita, né? E a pessoa falou assim, poxa, você, né? Você acredita em umas coisas muito antigas, referindo-se a Rusteng, né? Você acredita em umas coisas muito antigas? Eu peguei e respondi para a pessoa, antigas como o Evangelho de Jesus, né? Acredito sim nessas antiguidades, né, do Evangelho de Jesus aí. Você não acredita, não? Do Evangelho de Jesus. Então, essa coisa de antigo, de moderno, de anacrônico, né, e tudo isso aí, essa conversa sobre esse assunto aí, para mim é conversa para boi dormir, sabe? Não significa nada. É uma vitória para mim, a famosa vitória de Pirro, né? Havia a vitória de Pirro, o exército lá do Pirro, né? O rei lá, combateu o exército romano, ele derrotou 2 vezes as legiões romanas. Aí depois foram fazer, naquele tempo lá, foram fazer a entrevista, né, com o vitorioso, e o rei Pirro falou assim, se eu ganhar mais uma vez, acaba o meu país. Por que isso? Porque ele não tinha soldados para lutar a guerra contra Roma. Porque as legiões que ele derrotava eram substituídas em 6 meses por outras 10 legiões. Né? Então, se ele continuasse ganhando a guerra, ele acabava com o país dele. Então, mais ou menos, eu acho que essas vitórias aí contra Rusteng são desse tipo de vitórias, né? A pessoa ganha, mas não se satisfaz. Não dá aquela sensação de vitorioso, né? Qual que é a sensação do vitorioso? Aquela sensação de pacífico, tranquilo, né? Eu vou ficar com a minha taça aqui de campeão aqui, afinal de contas eu consegui. Todo campeão tem um sorriso nos lábios, é calmo, tranquilo, não é? Não é isso? Agora, quando você não ganha nada, na verdade, e você ou ganha, né, e o teu troféu não é um troféu muito, né, suponhamos que em vez de ganhar lá uma medalha de ouro, você ganha uma medalha de lata, né, na hora lá eles te enganam e dão uma medalha de lata para você não vai ficar feliz, né? Poxa, me enganaram aqui, é a mesma coisa sobre essa vitória estrondosa aí, né, pelo placar e tudo, e sabe o que faz lembrar também? A derrota estrondosa de Sócrates lá em Atenas, né? Também teve uma derrota assim, né? Tinha até amigo dele entre os acusadores, né? Perdeu também, né? Mais uma vez, repito, a derrota que o Espiritismo teve nos concílios da Igreja Católica, né? O Espiritismo foi derrotado. Mas isso fez bem para a humanidade, o Espiritismo ser derrotado nos concílios da Igreja Católica? Muitas vezes nós somos derrotados na vida, mas essas derrotas nos trazem satisfação. Porque a gente conhece a força de uma ideia, não sou eu que falei isso, foi um sábio que falou, né?
perdoe-me não me lembrar, não ter essa memória para isso, né? Mas foi um grande sábio que falou que a gente conhece uma ideia pela a força de uma ideia, pelos opositores que ela tem, pela força da oposição que ela provoca na sociedade. Então, se Rustem ele é atacado com essa força aí, né, que muitos não conseguem entender por quê, né? É porque tem algo de poderoso nessa ideia que seus adversários temem, e temem bastante, porque não se contentam em vê-lo esmigalhado com placares, né, de 50 e tanto, 58-1, né? Devia satisfazer, não é verdade, os detratores, né? Mas eles se comportam como derrotados. Eles ficam furibundos. A sua vitória, então, não lhes traz paz. Eu diria que porque é uma derrota, né? Uma derrota do bom senso, uma derrota da liberdade, é uma derrota da democracia, usando no seu sentido amplo, tá? Toda vez que eu impeço uma pessoa de forma autoritária de pensar, tem uma ilusão, né, de que eu vou fazer isso. Eu posso impedir de escrever. Tá, impedir a federação de editar a obra. A obra continua viva? Continua, tem na internet, né? Tem PDF aí, né? Tem em outras línguas, né? Mas é uma coisa muito triste você querer calar a boca das pessoas. É muito triste isso, né? Você pretender que as pessoas não só calem a boca, fiquem mudas, que é o que nos exigem, né? Que nós calemos a boca por causa do que dizem, que é mesmo a paz coletiva, né? Não é o que eles falam? Nós devemos calar a boca, né? Mas também querer que nós deixemos de pensar? Eles vão conseguir isso? Não, eles podem ter lábios mudos, né? Mas vão ter mentes pensantes. Por enquanto, ainda não conseguiram entrar na cabeça das pessoas para impedi-las de pensar. Mas você pode ter certeza que, se tivesse um jeito, já teriam tentado. Muito bem. Perdão por insistir nesse tema, mas quero explorar outro ângulo. Caliban, deixando a política de lado, você não concorda que, nos assuntos em questão, o kardecismo seja muito mais fácil, simples, lógico e ainda por cima mais popular? Não está ele, por isso, com razão? Afinal, Kardec foi ou não o escolhido por Jesus para nos ensinar a verdade? Estou me baseando no que dizem os espíritas nos muitos vídeos que assisti em preparação para essa entrevista. Olha, João, você falou aí se o espiritismo... Não, foi isso que você falou? Não, você falou kardecismo, né? Não foi o que você falou? Kardecismo. Aí eu vou ter que falar sobre isso. Você não falou espiritismo. Você falou kardecismo, não é verdade? Kardecismo é mais fácil, ele é mais simples, não é isso que você falou? Né? E por causa disso, ele é mais popular, por causa disso mais popular, ele está com a razão. Bom, em primeiro lugar, eu não acredito no kardecismo, já deixei bem claro isso aqui, né? Em outras entrevistas que você me fez. Eu não sou kardecista. Eu não posso ser, ou eu sou espírita, ou eu sou kardecista. Eu tenho que escolher ou uma coisa ou outra. Se eu escolher ser kardecista, as duas coisas são excludentes, tá? Se eu escolher ser kardecista, eu estou dizendo que eu não sou espírita. Mas como assim? Não é a mesma coisa? Não são sinônimos? Não, não são sinônimos, não. Kardecismo é o modo de pensar espiritismo de acordo com as premissas e os critérios do senhor Allan Kardec. Allan Kardec, ele foi enviado por Jesus? Eu acredito que sim, né? Para dar o pontapé inicial, né? Mas ele próprio,
o Allan Kardec, o senhor Allan Kardec, deixou muito claro que a doutrina não lhe pertencia. Deixou bastante claro que a doutrina era a doutrina dos espíritos. Então, o kardecismo, ele é mais fácil, ele é tudo. De acordo com esse ponto de vista, pode ser sim. Aritmética, você gosta de aritmética, João? Gosta de aritmética? Se ela te convisse, vamos imaginar que eu dissesse a você assim, que regra de 3 é mais fácil do que derivada ou que, né, resolver integrais, não sei o quê, não é verdade? Mais fácil, aparentemente, não é? Então vamos acabar com as derivadas, vamos acabar com as integrais, porque elas são muito difíceis, tá? Vamos ficar só com os raciocínios mais fáceis. O que a gente diria de um sábio que pretendesse que isso fosse verdade? Ele não seria sábio, né? Então, é evidente que a simplificação de conceitos, ela pode ser melhor digerida pelas massas, porque da doutrina, né, da doutrina espírita, o kardecismo poderia retirar ali, por exemplo, a reencarnação, tá? Algumas coisas, né? A comunicação entre os espíritos, mas nas questões fundamentais pode haver divergência de opinião na parte das causas. Pensar exatamente como o senhor Allan Kardec, eu não tenho a capacidade, porque eu não sou o senhor Allan Kardec, tá? Também não tenho a pretensão de ser maior do que ele, mais sábio do que ele, nada disso não. Estou dizendo que ou eu sou espírita, e agora vai ficando mais claro porque que eu disse lá para trás que eu não era espírita kardecista, né? Porque as duas coisas a gente fala por falar para terceiros que não entendem, né? Para terceiros você pergunta, você é kardecista ou você é umbandista, ou você é, né, teosofista, ou você é racionalista. Lá para terceiro você fala, sou kardecista, né? Para a pessoa se situar, entende? Não que isso seja a verdade íntima aqui do Caliban, né? Entende? Então, o Caliban não pode ser kardecista. Se Caliban for kardecista, ele não vai poder mais dizer que ele é espírita. Porque essa metodologia chamada de kardecismo, né, e para mim propriamente chamada, acho que Kardec jamais concordaria com esse tipo de expressão, kardecismo, tá? Eu diria a você que eu tenho quase a certeza absoluta que o codificador da doutrina espírita rejeitaria essa expressão, kardecismo, né? Então, ele é mais fácil, ele é mais lógico, depende do que você acha que é mais fácil, que é mais lógico, que é verdadeiro. Porque a verdade, ela sempre depende do ponto de vista em que você observa. É mais fácil? É fácil a regra de 3? A regra de 3 é fácil. Agora, dentro da ciência da matemática, ela é o mais difícil que existe, a regra de 3? Então, não é, né? Não é, né? Evidentemente que é só o começo, né? Lógico que as coisas que são mais populares são assimiladas mais facilmente, né? Possibilidade de sobrevivência da alma, né, após o fenômeno da morte. Isso pode ser assimilado e, aliás, isso não é privilégio do espiritismo. Essa ideia, né? Existe isso em várias outras ideias espalhadas pelo mundo aí, com vários nomes, né? Reencarnação também não tem o copyright do espiritismo, né? Também outras crenças podem ter essa noção, não exatamente como aquela que está na codificação kardeciana, mas podem ter essa ideia também. Ou seja, isso aí é o que se chama de popular. Essas coisas são populares. Fazer o bem, o evangelho, a moral, né? A moral do espiritismo é a mesma moral do cristianismo,
egoísmo, né? Fazer o bem ao próximo, fora da caridade não há salvação, né? Beleza, ótimo. Mas é só isso. E eu estou colocando esse só porque muita gente acha que basta isso, e não basta. Não basta isso. Para quem quer pensar, quer saber por quê, quer se aprofundar, aí começa a ficar menos popular, como qualquer outra ciência, tá? Se você quiser estudar detidamente sobre como é que funciona a mediunidade, vai estudar lá os livros de André Luiz e o Findlay, não sei o que mais, né? Kizakov. Aí tem gente que fala assim, para, tá complicando. Até o próprio Kardec, hoje, ele é top dentro do espiritismo. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta de coisas mais simples. Tem gente que não gosta do livro dos espíritos, tem gente que não gosta do livro dos médiuns, tem gente que não gosta do livro Céu e Inferno, que pessoas já falaram para mim, eu não gosto, acho muito chato. Tem pessoas que falaram assim, tá? Acho muito chato, acho a introdução do livro do Espírito muito complicada, tem palavra muito difícil, tá? E devia escrever numa linguagem mais popular. Tem gente que fala isso. Tem gente que não gosta, tem gente que nunca leu o livro A Gênese. Nunca leu. Eu me lembro de fazer uma enquete numa casa espírita no passado. Eu perguntei, quem leu? Tinha umas 30 pessoas. Quem leu o Evangelho segundo o Espiritismo? Um monte de mãos se levantaram. Livros dos Espíritos? Diminuiu. Livro dos Médiuns? Menos ainda. Céu e Inferno? Um dedinho lá no fundo. Tá? Obras póstumas? Aí ninguém sabia o que era. Tá? Revista Espírita? Nem pensar, não toca nisso. Tá? Então a gente fala que é espírita, mas você já leu mesmo? Você já leu o Kardec? Kardec não é tão facinho assim do jeito que eles falam, não. Isso que eles apresentam como kardecismo é facinho. Mas não é facinho assim, de verdade, né? É só você começar a estudar. Tenta estudar o livro dos médiuns, você vai ver a resistência que vai haver em casas espíritas, vai haver resistências. Vão te querer botar uma apostila mais simplesinha na frente, né? Vão querer contar uma historinha. Tem gente que não gosta mais da linguagem do Meio Lúcio, por exemplo. Ele fala umas histórias bonitas e tal, mas as crianças de hoje não entendem. Ora, né? Que as crianças vão até o dicionário, né? Não é verdade? Não é tão difícil assim não, entendeu? Só que com o analfabetismo funcional crescente em todo o planeta Terra, isso também não é privilégio do Brasil, então a gente fica querendo só coisas facinhas, digestivas, né? Eu cheguei a brincar há muitos anos atrás, assim, que seria maravilhoso se inventasse, por exemplo, o livro comestível, né? Você comeria, pronto, não precisa se vocês fossem nenhum, pronto, então você ficava sabendo, não é mesmo? Maravilha, né? Se pudesse ser assim, né? É o que tentam nos impingir, tentam nos levar. Ora, Rusteng, o Valde, exigem um aprofundamento maior que não é possível no chamado kardecismo, tá? Não é possível. Tem que estudar mais a fundo, tem que ir mais a fundo, tem que pesquisar mais, tem que ler mais, tem que se aprofundar mais, né? Voltando lá ao início, né? Não tem como você ter uma ciência elevada estudando pouco ou sem profundidade, ficando só na superfície das coisas, né? Então, assim, tipo essa ciência, vamos dizer assim, rasa, que tentam, né, nos impingir, né? Então, vamos fazer o bem sem olhar a quem? Aliás, você pode colocar isso aí, vai por mim, você pode colocar num quadro negro, se existir nas casas aí espíritas e religiosas, de um modo geral. Se você escrever lá, Mateus 29, 32, lá, todo mundo vai acreditar, ninguém vai contestar, não, porque eu já fiz isso. Coloquei assim, tá? Devemos sempre fazer o bem sem olhar a quem. Coloquei lá, João, um capítulo que não existia, um versículo que não existia, tá?
Deixei as pessoas discutindo durante meia hora sobre aquele assunto. Coloquei outro também lá. Eis que o fim do mundo se aproxima, meus irmãos, e tudo tal, né? Oséias, não sei quanto tal, né? Pronto. As pessoas discutem, vocês foram, aí peguei. Vamos lá na Bíblia, né? Pega lá, vai no João 29. Não tem esse capítulo, né? Por que não tem? Eu peguei e falei assim, fake news, tá? Fake news, tá vendo? Você estudou durante aí, ficou lá 20 minutos olhando sobre uma coisa, discutindo, pensando, a coisa nem tinha nenhum fundamento, não tinha nenhuma base. Então, hoje, é muita... Eu não gosto de falar muito assim, não, mas às vezes eu sou forçado a falar. Circula muita bobagem pela internet. Chico Xavier falou, Chico Xavier deixou de falar, mas ninguém mostra qual o livro, né? Ninguém fala qual foi a página. E começou a vir textos assim, porque, né? Emmanuel falou isso. Não era Emmanuel, era um outro, não, tá? Era um educador norte-americano. Tá? Essas coisas estão assim. Mensagem de Maria circulando, né? Maria, mãe de Jesus, mas não fala qual que é o médio, nem qual que é o centro, nem qual que é a página do livro, né? Mas está lá. E quem é que está fazendo circular isso? É kardecista. Kardecista fazendo circular isso. Mensagem do Chico Xavier. Todo dia tem uma mensagem do Chico Xavier. Eu fico impressionado, porque eu não sabia que o Chico Xavier era escritor. Nunca soube que ele tivesse publicado um livro o nome dele. Como tem coisa de Chico Xavier. E muita coisa que, com certeza, Chico Xavier não falaria. Muito menos Emmanuel. Emmanuel só falta falar assim, nós vai ali, depois nós volta e tal. Tá, Emmanuel, tá? Não, tá? Emmanuel era muito rigoroso, né? Com a nossa língua portuguesa, né? Bastante rigoroso, sempre foi, né? André Luiz também. Mas as vítimas principais são o doutor Bezerra de Menezes e o próprio Chico Xavier. São as vítimas prediletas desse amontoado de bobagens, né? Que circulam por corações bem intencionados do nosso querido kardecismo, como você está falando, né? Então, vou afirmar essa coisa aí de se Jesus escolheu Kardec, né? Sim, mas é só ele? Não. Sim, Kardec veio para propagar, iniciar, né, a doutrina espírita e tudo. Não é finalizar, não, né? Iniciar. Agora, a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, só por concordar com isso que eu estou dizendo, que Kardec iria ter auxiliares, coadjuvantes, é a expressão de Humberto de Campos, né? Então, ele coloca, né? Jean Baptiste Cousteing na religião, né? Todos eles mereceram um nomezinho. Leon Denis na filosofia, Delane na ciência, né? Mas não foi só isso, não. Isso é para agradar os que os kardecistas conhecem mais, né? E ali você poderia ter colocado, a rigor, você podia ter colocado Pesani, você podia ter colocado, né, uma quantidade, aliás, um grande filósofo, muito pouco divulgado no movimento espírita, kardecista brasileiro, tá? André Pesani. E contemporâneo também. E tem outros, né? Tem outros coadjuvantes que vieram depois, né? O próprio Bozano, Lombroso, né? Zacol e tantos, né? Tem muitos coadjuvantes do professor Rivail, né? Muitos. Então, ele não... né? Ele é importante, ele é tudo, mas ele não é o novo Moisés. Vamos parar com isso, tá, gente? Vamos parar com isso, tudo, de ficar petrificando a pessoa como se tudo que a pessoa fizesse estivesse certo e não tivesse nada que ser reparado.
Não vamos fazer isso não, que isso é um raciocínio antiprogressista, né? Também, assim como é uma estupidez você abrir a Bíblia e achar que vai ter uma coisa para o dia de hoje, é a mesma coisa de abrir o jornal e achar que o signo de horóscopo de jornal vai dar certo. É a mesma coisa. Óbvio que a Bíblia, o Antigo Testamento, tem muita coisa interessante. É lógico que o Evangelho de Jesus e o Novo Testamento merecem ser examinados com grande atenção e carinho, né? Agora, a fila anda, né? Vamos falar assim? A fila anda. Então, vai chegar o dia aí que as ideias lá da codificação de Allan Kardec, né? A gente vai aproveitar aquilo que é certo dentro dela. E outras coisas nós vamos ter que aprender. E o tal movimento kardecista aí vai ter que aprender principalmente a respeitar os seus irmãos. Seus irmãos não é só de fora não, tá? Os irmãos de dentro. O kardecista tem que começar a respeitar os espíritas. Tem que aprender a respeitar, porque parece que está faltando com respeito, né? Querer amordaçar os kardecistas querendo amordaçar os espíritas, né? Isso não é uma boa coisa, não. Então, vocês entenderam, você entendeu, João, melhor o que é esse meu posicionamento, né? Porque muita gente ficou tristinha, falou assim, Caliban, fiquei triste quando você falou que você não era espírita, né? Eu falei assim, não sou realmente espírita kardecista, não. Tá? É isso, tá? É nesse sentido, né? Nem posso ser, né? Como disse, são auto-excludentes. Se eu for uma coisa, não sou outra, tá? Muito bem. Chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Gostaríamos de agradecer os nossos caríssimos ouvintes pela audiência e, claro, o nosso amigo Caliban Carlites pela participação de sempre. Muito obrigado e até a próxima, Caliban. Até a próxima, João. E aqui encerramos esse podcast. Muito obrigada por sua companhia. Gostou? Então se inscreva no nosso canal e nos acompanhe. Até logo!